Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para louvar o nome do Senhor. E este cântico diz que Deus é bom. Então eu convido você, juntamente com a sua família, com quem está reunido com você na sua casa, a dizer a Ele o quanto Ele é bom e só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então vamos exaltar o nome dEle, dizendo o quanto Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
Graça e paz, irmãos. Mais um culto de reflexão na palavra do Senhor, nesse tempo em que nós estamos passando aí de quarentena, todos nós, nos preservando a nossa saúde. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todas as mães, felicitar todas elas pelo Dia das Mães. Mãe, que é sinônimo de amor, sinônimo de carinho. Mãe tão importante em todos os tempos e em todas as gerações. O papel da mãe ele é tão importante que ela é fundamental para a formação emocional, sentimental, tem um peso e uma importância muito grande sobre as nossas vidas. E nós que somos filhos, reconhecemos isso, reconhecemos o amor, o carinho, o cuidado que todas as mães têm pelos seus filhos. Mãe que não é mãe só quando pega no colo. Mãe é aquela que durante 9 meses está gestando, onde o bebê está sendo formado, onde nós somos formados, onde todo o sentimento, toda a emoção, todo o amor, todo o carinho já começa a ser doado e dedicado ao filho que em breve vem a esse mundo. Então eu quero saudar todas as mães, cumprimentá-las e dizer que vocês continuam sendo e sempre serão de fundamental importância para nós filhos. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que honrar os nossos pais. E principalmente e primordialmente as nossas mães. Papai é muito importante também, os pais. Mas mamãe, ela tem um toque da graça de Deus especial para nos direcionar como filhos. Então, que Deus abençoe todas as mães nesse dia. Eu quero convidar os irmãos, dentro do tema que nós temos, os desafios que nós temos nesse mês, e nós vamos falar sobre perdão no dia de hoje. Vamos fazer uma reflexão que o perdão é tão necessário e perdoar é necessário. Então nós vamos meditar no texto de Mateus 18, de 21 a 35, e Colossenses 3,13 e Filipenses 3,13. Primeiramente nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devera. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão.
Senhor, essa é a Tua palavra, que direciona as nossas vidas, que nos fortalece em nossa fé, que nos fortalece na caminhada de discipulado que temos com Jesus. Por isso, Senhor, que essa meditação, essa reflexão na Tua palavra traga impacto aos nossos corações, à nossa vida, por meio do Teu Santo Espírito. Porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é transformadora, porque a Tua palavra é uma verdade absoluta e inegociável. Por isso nos abençoe e que os nossos corações estejam preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Perdoar é necessário. Em tempos tão difíceis, em que vivemos um mundo de tanta transformação, de tanta mudança, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Um tempo onde muitos vivenciam esse evangelho de palavras motivacionais, esse evangelho de facilidades, esse evangelho que ilude o coração e a mente, esse evangelho que diz que você merece muito mais do que você tem, esse evangelho que produz dentro do nosso coração conformidades em relação à vida que nós estamos frutificando nesses tempos. Um evangelho que produz sucesso diante dos olhos dos homens, um evangelho sem sofrimentos, um evangelho sem transformação. Um evangelho que aceita tudo, um evangelho que concede liberdade para pecar, porque onde o pecado superabunda, a graça também superabundará. Vai ser superabundante. Um evangelho que não ensina que o primordial da caminhada cristã tem como um dos seus fundamentos o perdão. Irmãos, ninguém é perfeito, mas nós devemos ser direcionados conforme o verdadeiro evangelho, o evangelho que a palavra de Deus nos ensina com os seus princípios, com os seus valores, mas principalmente aquilo em que as nossas vidas precisam ser transformadas. Um evangelho que nos direcione para um discipulado com Jesus, um discipulado em que nos leva a sofrermos pela causa do reino, mas que nos ensina, que transforma a nossa vida, que transforma os nossos corações. Esse evangelho que eu vos anuncio é o mesmo evangelho que Paulo pregou, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas. É o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É um evangelho que nos convoca para um discipulado, apesar das nossas imperfeições e falhas, mas um evangelho que nos direciona a termos um coração aberto, leve, sem o peso pela falta de perdão. E pela falta de perdão em relação aos nossos pecados que confessamos e em relação aos nossos irmãos quando houverem desavenças. Um mundo onde há tanta falta de perdão no meio da sociedade, no meio da família e dentro da própria igreja. Essa falta de perdão, ela divide, ela desintegra, ela separa, ela causa confusões, ela gera mágoas no meio da igreja, no meio das famílias e na nossa sociedade. O pecado nos acarreta uma série de consequências, esse pecado, porque não perdoar é pecado. Isso nós temos que ter muito bem consolidado nas nossas
mentes e nos nossos corações. Como o pecado, pela falta de perdão, ele causa diversas discórdias, nos causa muita mágoa. E isso não é bom para nós que caminhamos com Cristo. E esse pecado, ele corrói primeiramente a nossa comunhão com Deus. Como não perdoar se somos e fomos perdoados por meio da morte de Jesus Cristo na cruz? É como esse servo impiedoso. Ele pede perdão, mas não perdoa. É a mesma relação que nós temos com Deus. Nós pedimos e temos que pedir perdão por todos os nossos pecados em todos os dias em que caminharemos e caminhamos nessa terra. Pedir perdão é necessário. Porque pedir perdão é responder com fé e confessar todos os nossos pecados diariamente e recebermos o perdão de Deus quantas vezes forem necessárias. Então somos pecadores e em todos os nossos delitos, pecados que cometemos, nós precisamos responder com a fé que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Por isso que em 1 João, no capítulo 1, do verso 5 ao 10, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós andamos na luz, assim como o Senhor está na luz e o Senhor é a luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Como ter comunhão uns com os outros quando nós não perdoamos as falhas, as imperfeições, as adversidades, as humilhações, os constrangimentos que todos nós sofremos e também assim o fazemos. Porque nós chateamos as pessoas também. Agora, se nós quisermos viver verdadeiramente na luz, confessamos os nossos pecados e perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa é a melhor notícia para nós cristãos. É que existe um lugar em que podemos confessar todos os nossos pecados. E esse lugar é aos pés da cruz, é ao lado de Jesus. O nosso perdão vem por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Cristo é resposta para as nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. E Ele sempre está de braços abertos para ouvir as nossas confissões de todos os nossos pecados e para derramar da Tua graça e misericórdia com o perdão vindo do Senhor. Então é importante que nós, e nesses versos de João, entendamos que se não reconhecermos os nossos pecados, fica difícil
nós entendermos a importância de perdoarmos aqueles que cometem falhas em relação à nossa pessoa. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, vai ficar difícil você entender a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e vem te pedir perdão, ou vice-versa, daquilo que você se arrepende de ter cometido em relação ao próximo e pedir perdão. Nós precisamos revelar os nossos pecados, nós precisamos confessar os nossos pecados, como está em Tiago, uns para os outros. Isso é importante. Porque para perdoar conforme o princípio bíblico, primeiro é preciso entender que é importante receber esse perdão da parte de Deus. Porque em João mesmo disse, nós andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então é importante nessa caminhada cristã, nós como igreja, nós como cristãos transformados, estarmos preparados tanto para pedir perdão, como para liberar esse perdão. Porque esse é o verdadeiro sentido da caminhada com Jesus, de um discipulado verdadeiro com Jesus Cristo, é esse coração aberto, livre, para perdoar e para receber o perdão. A queda do homem lá no Éden trouxe muitas consequências. E nós já sabemos, ele nos separou de Deus. Ele nos separou uns dos outros. O pecado ele gera divisões. O pecado desintegra a unidade. O pecado ele nos faz, em muitas das vezes, gerar conflitos por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho. O pecado gera tudo isso e muito mais. Agora você precisa entender que uma vez nascido de novo em Cristo Jesus, não perdoar é pecado. E não quero colocar um peso da falta de perdão como um pecado condenatório. Mas eu posso te dizer uma coisa, que a palavra de Deus nos ensina que há um juízo, que há uma ira de Deus para aqueles que recebem o perdão por meio de Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados aos pés da cruz e que receberam a graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E esse mesmo indivíduo que recebeu, que nós recebemos como cristãos, quando confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós, na circunstância daquele que foi ofendido, ou daquele que foi o ofensor, não pedimos perdão e não somos perdoados, e não perdoamos. Uma coisa que nós temos que entender no relacionamento interpessoal é que nós, em diversos momentos, até hoje de nossas vidas e mais à frente até a nossa morte, nós vamos decepcionar pessoas, nós vamos gerar conflitos, nós vamos gerar situações e circunstâncias difíceis de serem administradas. Isso a gente tem que entender, que tanto nós vamos decepcionar pessoas, como muitas pessoas vão nos decepcionar também. E muitas das vezes nós sofremos muito mais por essa decepção que pessoas nos causam, do que pelos males, pelas circunstâncias que a vida nos impõe nessa caminhada. Pela falta de perdão, muitas pessoas dentro da igreja estão feridas e doentes. Muitos têm a sua vida amargurada pela falta de perdão.
Esse é um dos pecados mais latentes nos dias de hoje, em todas as gerações, no meio da igreja. Eu já falei em diversas vezes de que quem não perdoa é a mesma coisa como aquele indivíduo que põe um copo, enche aquele copo de veneno, olha para o seu ofensor, pega aquele veneno, ingere todo ele pensando que quem vai morrer é o ofensor. Mas na realidade, quem está morrendo é aquele que não perdoa, e não o ofensor. Por isso que a falta de perdão tem gerado muitas pessoas doentes dentro da igreja. Nós temos que ter plena consciência do que é ser cristão, e essa consciência ela é limitada também. Primeiro, não existe cristão perfeito, perfeito só Jesus. Existe cristão caminhando para a perfeição na glorificação, quando vai estar na glória com Jesus Cristo. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Não existe filhos perfeitos. Não existem pais perfeitos. Logo, não somos uma igreja perfeita. Logo, se não houver a prática do perdão verdadeiro no seio da igreja, estamos nós com a nossa relação com Deus corroída e doente. E quem não perdoa adoece física, emocionalmente e até espiritualmente. E quem não perdoa está em pecado, irmãos. Isso é claro no texto bíblico. Como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. Tempos difíceis, onde o ego humano é massageado de forma intensa, onde o orgulho, a ostentação, o sucesso brilha os olhos, não só daqueles que estão distantes de Cristo, mas brilha os olhos de muitos daqueles cristãos que estão aqui dentro da igreja de Cristo. Nós temos que ter cuidado em relação a essa sedução, ao pecado de não perdoarmos. Essa circunstância de orgulho, de ego, é uma barreira muito grande, porque para muitas pessoas, pedir perdão é humilhação. Para muitas pessoas, perdoar é justiça. Equívocos em relação a um discipulado verdadeiro com Jesus Cristo. E aqui já fala desse servo impetuoso, aonde o rei perdoou o servo. O rei Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nós cometemos e vamos cometer. Por meio da sua morte de cruz e derramamento do seu sangue, nós fomos perdoados. E é bem claro nessa parábola que aquele que é perdoado, ele aprende a importância de perdoar. Por isso que não perdoar é pecado. Porque se nós, como cristãos em Cristo Jesus, fomos perdoados, para que pudéssemos ter a vida eterna, para que pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, é necessário perdoar em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as adversidades, seja qual for o fato que te aborreceu, que te prejudicou, seja qual for a pessoa, é necessário perdoar.
Porque nós não fomos perdoados por mérito. Nós fomos perdoados por causa do amor de Deus para com aqueles que estavam distantes do caminho da eternidade. C.S. Lewis tem uma frase extremamente importante. Foi um escritor inglês, um grande cristão, que diz o seguinte: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. E está aqui um que está falando sobre o perdão. E as mesmas dificuldades que você tem. E muitas das vezes, eu preciso de muita graça de Deus para perdoar também. Mas é necessário, irmãos, perdoarmos. Perdoarmos quantas vezes forem necessários. Amar a todos aqueles aos quais nós temos afinidades é muito fácil, é tranquilo. Amar seu filho, amar a família. Agora, amar os inimigos é aquilo que Deus requer das nossas vidas. Amar e perdoar aqueles que nos perseguem. Amar e perdoarmos aqueles que nos difamam. Amar e perdoar aqueles que nos constrangem. Amar e perdoar aqueles que nos humilham. Jesus nos alcançou para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, é importantíssimo perdoarmos, assim como Ele nos perdoou. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ter uma característica com muita ênfase na disposição permanente de perdoar. Você, eu, todos nós como igreja, como corpo de Cristo, temos que ter essa disposição permanente, intensa de perdoarmos uns aos outros. Por que devemos perdoar? Porque nós fomos perdoados. Os perdoados precisam perdoar. E aquilo que eu falei, o perdão não exige justiça, perdão exerce misericórdia, perdão exerce piedade, perdão exerce humildade, perdão ofende o nosso orgulho, ofende o nosso ego. É por isso que nós precisamos ser transformados nessa área, nas nossas vidas, nessa caminhada cristã. Perdão é uma questão de bom senso. Quando não há perdão, nosso coração se torna escravo do ressentimento. A falta de perdão alastra e produz raízes com frutos malditos, a perturbação, a inconstância, uma alma que não tem refrigério de Deus, que gera a falta de unidade no corpo, no corpo de Cristo em relação ao próximo. É uma raiz maldita. Por isso que é preciso nós perdoarmos. Por isso que em Filipenses 3,13 fala que há doentes emocionalmente porque nunca perdoaram. Paulo fala lá em Filipenses 3:13 até 21, vou ler só um verso aqui: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo ali mesmo fala que há muitos inimigos que vivem como inimigos da cruz. Eles só pensam nas coisas terrenas. Agora também Paulo fala nesses versos que Deus transformará nossos corpos humilhados para sermos semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, a nossa vida é muito curta nessa terra para termos o peso da falta de perdão, da mágoa, da decepção
enraizada em nossos corações em relação ao próximo. Não podemos incorrer de forma sistemática, de forma a não mudarmos a nossa mente, o nosso coração, pela falta de perdão. Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Nós somos aqueles que foram alcançados por causa da graça, da misericórdia, por causa do perdão de Deus. Não há motivo para nós não perdoarmos. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo perdoam, seja qual for a falha ou humilhação que recebeu. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ser cristão é isso. É ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda tem dificuldades de relacionamento com Deus e com os seus irmãos. É preciso perdoar em todos os tempos, em todo momento. Nós precisamos perdoar porque nós somos perdoados, irmãos. Nós ainda não chegamos no céu. No céu não vai ter tristeza. No céu nós não vamos precisar perdoar e nem sermos perdoados. A igreja deve ser conhecida por diversos princípios, valores e por falar e pregar a verdade. E essa é uma verdade. A igreja é uma comunidade dos perdoados e dos que perdoam, como Deus nos perdoou. Deus nos perdoou completamente de tudo, eternamente para sempre. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar todos os nossos pecados que foram levados e purificados por Jesus Cristo. O perdão deve ser ilimitado e é preciso amadurecermos nessa área. É preciso nós crescermos, nos fortalecermos com humildade, piedade, misericórdia e o exercício do perdão em todos os dias, porque a unidade do corpo só vai estar sadia, nós como igreja só estaremos sadios quando nós perdoarmos uns aos outros, quando nós não tivermos mágoas de um para com os outros. Esse corpo só vai estar sadio, esse corpo só vai estar frutífero, frutificando amor, frutificando piedade, frutificando humildade, frutificando compaixão, frutificando empatia, frutificando em assistência, frutificando em todas as áreas da nossa vida, quando esse corpo estiver sadio, quando esse corpo aprender e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, a ter um coração disposto a perdoar e receber o perdão. O perdão de Deus é nosso referencial em Cristo Jesus. Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão restaura a unidade da igreja, da família, dos relacionamentos quebrados pela falta de perdão. O perdão humilha o nosso orgulho. O perdão humilha o nosso ego. E só o Senhor pode nos capacitar, por meio da sua palavra, para que nós sejamos esses cristãos que têm o coração aberto para pedir perdão a Deus, aos irmãos
e para perdoar como o Senhor assim nos perdoou. Só Jesus pode curar o nosso coração pela falta de perdão. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido, cabe-lhe a iniciativa de desencadear o processo de cura pelo perdão. Mateus 5, de 23 e 24 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Não tem como ser cristão se você não perdoar. Não tem como ser um verdadeiro adorador se você não liberar perdão. Não tem como ser um verdadeiro cristão bíblico, do verdadeiro evangelho, que Jesus Cristo nos convoca para um discipulado, se você não pedir e não liberar perdão. Nós estamos nessas duas circunstâncias, como ofensor às vezes e como ofendido. Perdão é coisa muito séria, irmãos. Quem não perdoa não pode orar. Pastor, quem não perdoa não pode orar. Você vai orar, mas a sua alma continua doente. A sua relação com Deus precisa ser restabelecida nessa área. Precisa ser transformada. E se nós cremos nesse evangelho transformador, nesse evangelho que frutifica piedade, humildade, é preciso perdoar. Marcos 11, 25 nos ensina: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O coração daquele que ora é um coração de perdoador. Uma questão até onde as nossas orações têm chegado, se nós não perdoamos e se não somos perdoados. Mateus 5, 23 e 24, como eu li, que é necessário reconciliarmos uns com os outros. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Sabe, às vezes quando nós falamos de perdão, parece que é algo distante, algo utópico, difícil de alcançar, difícil de praticar. Não é, irmãos. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos pela fé que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e nós como novas criaturas em Cristo Jesus, temos a nossa vida moldada e forjada por Ele, na palavra, que é verdade absoluta para as nossas vidas. E perdoar é o próprio Jesus que nos ensina. E quem não perdoa adoece, Tiago 5,16, portanto confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quer ter cura na alma? Quer ser liberto das mágoas? Saiba que há poder no nome de Jesus, e a graça pela qual nós fomos alcançados nos transforma dia após dia. Quer viver esse verdadeiro evangelho bíblico, os ensinamentos verdadeiros para os cristãos que são discípulos verdadeiros de Jesus? Perdoe os seus irmãos e peça perdão pelas suas ofensas para Deus e para com os seus irmãos. Não existe evangelho sem
perdão. Não perdoar é pecado. Não é moralidade. Não é só uma questão de princípios, de valores, mas é uma questão que Jesus nos ensinou para que nós possamos viver como Ele nos ensinou e praticarmos aquilo que Ele praticou, porque Ele foi o primeiro a nos perdoar. Não existe cristão sadio espiritualmente. Não existe igreja sadia espiritualmente, aonde não há espaço para perdoar e para receber o perdão. Que Deus nos abençoe e derrame da sua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos pedir perdão, humilhar o nosso ego e servirmos a Deus com humildade, misericórdia, piedade daqueles que foram perdoados e daqueles que perdoam. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu clamo, Senhor, neste momento, para todos aqueles que têm em seus corações decepções, mágoas, ofensas que causaram cicatrizes na alma, Senhor, e que não conseguem perdoar. Que o Senhor derrame da tua graça, do seu bálsamo sobre estas vidas, e que o Senhor libere a cura sobre estas vidas, tanto nos relacionamentos familiares, como no meio da tua igreja, Senhor. Nós queremos ser esse povo que frutifica amor, paz, alegria, e só conseguiremos quando a unidade do corpo, Senhor, estiver bem ajustada, quando nós perdoarmos uns aos outros, quando nós reconhecermos que somos ofensores, quando nós entendermos que nós, em muitas das vezes, também ofendemos e também somos ofendidos, mas que isso seja curado quando nós olhamos para aquilo que o Senhor nos ensinou, que nós devemos perdoar aqueles que nos devem, assim como somos também perdoados. Nos abençoe. Abençoe a vida de cada mãe, nesse dia tão importante. É um dia simbólico, porque a importância das nossas mães é para toda a vida. Ela que nos direciona, nos ensina o amor, o carinho, desde o ventre. Derrama da tua graça sobre cada mãe, Senhor, nesse dia. Fortaleça, traga, Senhor, sabedoria na condução, porque virtuosas são as mulheres que edificam o seu lar. Elas são colunas nos lares e na família. Que assim seja na vida de cada mamãe, nesse dia, que a tua graça seja derramada de forma abundante. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.